Você sabe o que fazer quando o seu funcionário abandona o emprego? Você sabe realmente o que é abandono de emprego? Meu nome é René Maekawa, sou especialista em Direito e Relações do Trabalho e hoje, nesse vídeo, falaremos sobre esse tema tão polêmico no meio empresarial. Vem comigo! Antes de falarmos sobre abandono de emprego, precisamos saber literalmente o que é o abandono de emprego. O abandono de emprego é caracterizado quando o empregado deixa de comparecer aos serviços por um período igual ou superior a 30 dias. Temos que lembrar o seguinte, que é a pergunta: mas qualquer falta caracteriza abandono de emprego? Nananina não, negativo. Somente caracteriza-se o abandono de emprego quando o empregado ele falta, deixa de comparecer por mais de 30 dias ao emprego, sem qualquer tipo de justificativa plausível ou aquelas que estão contidas na lei. Mas o empregado pode faltar aos serviços, desde que ele tenha uma explicação plausível para isso, como por exemplo, aquelas contidas no artigo 473 da CLT, como por exemplo ele foi um médico ou o falecimento de algum parente nesse sentido. E quando é caracterizado o abandono de emprego? O abandono de emprego é caracterizado quando existe a falta do empregado por pelo menos 30 dias sem qualquer aviso ou sem qualquer explicação. Temos que lembrar também que não basta tão somente os 30 dias, mas pode acontecer antes também. Pode acontecer antes também no sentido de quando existe o animus abandonandi, ou seja, em latim, a intenção de abandonar, quando ele não quer mais trabalhar. Vale lembrar que quando começa a ter a falta por parte do empregado, a gente tem que avisar, comunicar, chamar o empregado novamente aos serviços, entrar em contato para saber o que está acontecendo e não devemos aguardar os 30 dias. Geralmente, um prazo de 5 dias, uma semana, já deve-se começar a entrar em contato com o empregado. E o que a lei trabalhista diz sobre abandono de emprego? Vale lembrar que o artigo 482 da CLT, ele permite que o empregado seja demitido por justa causa em razão do abandono de emprego, ou seja, por ele não estar comparecendo mais aos serviços por no mínimo 30 dias, ou ainda quando tem a intenção de abandonar, aquela intenção de não voltar mais aos serviços. Mas vale lembrar que a lei ela não fala do tempo, de quanto tempo, qual o período que o empregado ele precisa se ausentar, faltar aos serviços. Mas nós entendemos, existe jurisprudência, ou seja, entendimentos de juízes dos tribunais que falam que tem que ser de no mínimo 30 dias. Vale lembrar também, com relação ao animus abandonandi, ou seja, aquela intenção de abandonar os serviços, não voltar mais ao serviço, ao emprego, que a gente precisa ter evidências claras com relação a isso. Como, por exemplo, uma mensagens trocadas por WhatsApp com colegas de trabalho, falando: eu não quero voltar mais, eu não vou voltar mais a trabalhar. Ou ainda, quando ele já está, por exemplo, em outro local trabalhando, já está empregado, trabalhando em outro local. E como a empresa deve agir em caso de abandono de emprego? A primeira ação a se fazer é, logicamente, tentar entrar em contato com esse empregado. Sinal de fumaça, telepatia. Estou sacaneando. Brincadeiras à parte, não pode ser dessa forma. O jeito mais comum é através de mensagens, por escrito, via algum mensageiro eletrônico, WhatsApp, Telegram, alguma coisa desse gênero. Ou ainda, através de telegrama, carta com aviso de recebimento, publicação em jornal, e-mail. Por que isso é importante? Porque nós precisamos de uma comprovação, precisamos ter um comprovante de que o empregado, por exemplo, recebeu esse telegrama, recebeu essa mensagem chamando para que ele retorne aos serviços ou mesmo que ele se justifique, que ele explique o porquê que ele está faltando. A forma de comunicação ao empregado para chamar ele de volta aos serviços é algo muito importante, porque é com isso
que nós vamos obter provas para uma possível ou uma futura reclamação trabalhista. Ou seja, vamos precisar comprovar para o juiz, para a juíza, para o magistrado, dizendo o seguinte: olha, nós chamamos ele para voltar a trabalhar e ele não compareceu. Então, feito isso, passados 30 dias, enviado as mensagens, comprovado que ele recebeu as mensagens, ele não compareceu, o que devemos fazer? Vamos então encaminhar ao RH da empresa, o departamento pessoal, para que proceda então com a rescisão contratual deste empregado por justa causa ou abandono de emprego. É bem importante também o que fazer caso o empregado compareça, ele volte, retorne aos serviços antes dos 30 dias de um possível abandono de emprego. Vale lembrar que o artigo 473 da CLT elenca, ou seja, ele diz lá quais são as hipóteses que podem ser consideradas que o empregado falte de forma justificada, ou seja, que não caberia o abandono de emprego. O artigo 473 da CLT elenca, ou seja, ele diz quais são as hipóteses que o empregado ele pode se ausentar de forma justificável, sem que possa ser aplicada a pena de justa causa ou o abandono de emprego. E quais são os direitos que o empregado tem quando comete o abandono de emprego? Quando o empregado é demitido por justa causa ou abandono de emprego, é devido a ele o saldo de salário, ou seja, os dias que ele trabalhou efetivamente devem ser pagos. Se houver, por exemplo, salários em atrasos, esses também devem ser pagos. Férias vencidas, acrescidas de 1/3 constitucional, também devem ser pagas, além do 13º salário proporcional. Mas não tem que ser pago aviso prévio, não tem que ser pago a multa tão temida de 40% do fundo de garantia e nem as férias proporcionais. Lembre-se também que é muito importante que temos o prazo de 10 dias, até 10 dias, para pagar essas verbas do empregado a partir do momento da sua demissão formal. Não se esqueça, de verdade, de lembrar de todos esses requisitos para ser aplicada a pena de justa causa, abandono de emprego ao empregado. Isso é muito importante, porque além das evidências, nós precisamos ter as provas para, se for necessário, comprovar uma futura eventual possível reclamação trabalhista. Se você gostou desse vídeo ou ele te ajudou de alguma forma, peço encarecidamente que você dê um joinha, um gostei nesse vídeo e que você compartilhe com seus amigos empresários para a gente disseminar esse conhecimento desse tema tão polêmico dentro do meio empresarial. É isso. Até lá, um abraço. Obrigado.